Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Isolina Martins Spínola, professora de Biologia do 12º ano de escolaridade. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de chamar a vossa atenção. Estamos a atravessar um momento que exige de todos nós muita responsabilidade. Sejamos responsáveis, pois cuidar de nós significa também cuidar dos outros. Vamos cumprir com as regras de prevenção contra a Covid-19. O tema da nossa aula é neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Na aula passada, nós estudamos os dados biogeográficos da citologia e da biologia molecular e compreendemos em que medida apoiam o evolucionismo. Concluímos, assim, o tema argumentos a favor do evolucionismo e concluímos que o estudo dos argumentos a favor do evolucionismo permite a reconstituição do processo evolutivo. Portanto, nesta reconstituição, há a necessidade de recorrer ao mesmo tempo ao maior número possível de dados obtidos nas diferentes áreas do conhecimento. Para a aula de hoje, temos os seguintes objetivos: compreender as ideias fundamentais do neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, que são a variabilidade genética e a seleção natural, reconhecer as mutações e a recombinação génica como fontes da variabilidade. Hoje, como nós já anunciamos, vamos estudar o neodarwinismo. Mas antes, vamos relembrar a teoria evolucionista segundo Charles Darwin. E o que é que explica então? Muito bem, explica a origem e diversidade das espécies a partir da atuação da seleção natural sobre a variabilidade intraespecífica. Aqui na imagem nós temos uma variedade de espécies de tartarugas, bem como uma variedade de espécies de tentilhões, que foi uma das observações que instigou Darwin a pesquisar sobre a questão da origem e diversidade das espécies. Mas apesar de ele ter apresentado um conjunto de argumentos a favor do evolucionismo, ele não conseguiu explicar os mecanismos responsáveis por essas variações e nem conseguiu explicar o mecanismo responsável pela transmissão de geração em geração dessas mesmas variações. E vejamos então como é que surge o neodarwinismo. Portanto, o neodarwinismo é uma teoria que vem explicar a teoria de Darwin, tendo em conta alguns pilares. A existência de variabilidade genética nas populações, estas consideradas como unidades evolutivas. Também tem como pilar a seleção natural como mecanismo principal da evolução. A concepção gradualista que permite explicar que as grandes alterações resultam da acumulação de pequenas modificações que vão ocorrendo ao longo do tempo. O neodarwinismo surge assim num contexto em que surgem novos dados da ciência, como, por exemplo, os conhecimentos da genética, propriamente a teoria da hereditariedade de Mendel e a descoberta das mutações. Então, o que é que postula o neodarwinismo ou teoria sintética da evolução? É a teoria da evolução que explica o aparecimento das espécies com base na variabilidade genética e seleção natural. Sendo assim, a variabilidade genética e a seleção natural constituem as duas leis fundamentais da teoria sintética da evolução.
vamos estudar a primeira lei, variabilidade genética, que se refere a variações hereditárias, certo? Essas variações hereditárias têm como fontes, não é, as mutações e a recombinação gênica, ou seja, as mutações e as recombinações gênicas são responsáveis para essas variações. Continuando, vamos ver o que são, então, as mutações e compreender de que forma as mutações condicionam a variabilidade. O que são mutações? Vamos estudar um pouco, ou relembrar um pouco, a matéria do 11º ano, certo? Portanto, alterações que ocorrem ao nível do material genético, ou seja, alterações que ocorrem ao nível do DNA. As mutações podem ser gênicas, quando ocorrem ao nível dos genes, ou então cromossômicas, quando ocorrem ao nível dos cromossomas. Assim, como é que as mutações condicionam a variabilidade? Condicionam a variabilidade tendo em conta que as mutações, na maior parte das vezes, originam disparates genéticos, ok? Portanto, os indivíduos portadores de mutações, normalmente, são menos aptos, sendo menos aptos, não sobrevivem e não se reproduzem, ok? Mas, em alguns casos, as mutações são favoráveis, ok? São favoráveis, permitindo aos seus portadores viver mais tempo e reproduzir-se mais, certo? Então, quando é assim, as mutações introduzem nas populações novos genes, ok? Introduzindo novos genes, considera-se as mutações como fonte primária da variabilidade. A outra fonte da variabilidade genética é a recombinação gênica. E o que é a recombinação gênica? É a combinação de genes durante a reprodução, certo? Então, a recombinação gênica pode ocorrer ao nível da meiose e pode ocorrer ao nível da fecundação. Durante a meiose, essa combinação pode acontecer na profase 1, portanto, quando acontece o fenômeno do crossing over, ou então quando se dá combinações de pares de cromossomas homólogos no plano equatorial da célula, sendo que essas combinações são combinações possíveis e é um processo que ocorre durante a metáfase 1. A fecundação é um momento em que dá-se a união de dois gâmetas e esse processo de união dos gâmetas ocorre ao acaso, certo? Então, vamos entender melhor o fenômeno do crossing over. O crossing over não é nada mais, nada menos do que troca de segmentos entre cromatídeos de dois cromossomas homólogos. Portanto, aqui temos o par de cromossomas homólogos, não é? Aqui temos um cromossoma da linhagem paterna e o outro é da linhagem materna. Portanto, durante a profase 1, como já foi dito, temos aqui a troca de segmentos de material genético. E na outra figura, o que é que nós observamos? Observamos os cromossomas em que já ocorreu o crossing over. Vamos ver aqui, esse pedacinho aqui traz um bocadinho do material genético, não é? do par do cromossoma homólogo e vice-versa, certo? Então, neste caso, verificamos combinação de material genético. Compreender o fenômeno do crossing over
em que medida permite a combinação de genes? Espero que sim. Vamos perceber agora as combinações possíveis de pares de homólogos que ocorrem durante a metáfase. Portanto, durante a metáfase, dá-se a colocação de cada cromossoma, né, de cada par no plano equatorial da célula. E essa colocação ocorre ou faz-se ao acaso, ok? Cada par de homólogos se orienta independentemente dos outros pares. Portanto, aqui temos uma possibilidade e aqui temos uma outra possibilidade. Aqui temos os cromossomas alinhados no plano equatorial da célula, não é? Estão a ver? E vamos reparar na organização, ok? Portanto, essa organização nesta possibilidade é diferente da outra possibilidade. Por quê? Porque a colocação faz-se ao acaso. Então, esta orientação vai permitir, na anáfase, né, diferentes combinações de cromossomas da linha materna e da linha paterna nas células filhas. Perceberam? Esta matéria, no caso de alguma dúvida, no caso de quiserem aprofundar ou relembrar um pouco mais, já sabem, consultem os vossos apontamentos do 11º ano. Tá bom? E a fecundação? Em que medida a fecundação contribui para a variabilidade genética? Vejamos. A fecundação é a fusão de dois gametas, da qual resulta uma célula diploide, o ovo ou o zigoto. Né? Aqui nós temos o processo, uma imagem que ilustra mais ou menos, não é, o processo da fecundação. Um gâmeta feminino ia ser fecundado, né, por gâmetas masculinos. Apesar de serem vários gâmetas masculinos, mas só um é que fecunda o gâmeta feminino. E temos aqui as designações das letras A, neste caso, material genético do gâmeta feminino, B, C, D, E, material genético dos gâmetas masculinos. São letras diferentes porque também correspondem a material genético com informação diferente. Então, temos, neste caso, né, uma união que ocorre ao acaso. Sendo assim, essa união que ocorre ao acaso vai permitir associações de novos genes. A união ao acaso de dois gâmetas com diferentes combinações de genes permite a formação de ovos com diversas associações de genes. Eu sou o resultado da associação de genes. Okay? Recebi metade dos genes da minha mãe, recebi metade dos genes do meu pai. Igualmente, você que está aí em casa, és uma associação de genes. Na aula de hoje, portanto, nós estudamos o neodarwinismo. Então, vamos fazer umas breves considerações. Comparando agora teoria de Darwin com o neodarwinismo. Ok? Já vimos que, na perspectiva de Darwin, a seleção natural atua sobre a variabilidade intraespecífica, ou seja, as características morfológicas do indivíduo. E, para os defensores do neodarwinismo, a seleção natural atua sobre a variabilidade genética dos indivíduos. Chegou a hora de verificarmos as aprendizagens. Vamos, então, resolver alguns exercícios? Primeiro exercício. Em relação às seguintes afirmações, assinale a opção que está correta. Primeira afirmação.
A variabilidade genética numa população pode ser aumentada por opção A, seleção natural, apenas. Opção B, mutação gênica, apenas. Opção C, seleção natural e recombinação gênica, apenas. E opção D, seleção natural, recombinação gênica e mutação. Qual das linhas está correta? Vamos lá? Então, qual é a opção que está correta? Acertaram? Eu sei que sim. É a opção D, seleção natural, recombinação gênica e mutação. Ok? Portanto, a variabilidade genética ela pode ser aumentada tendo em conta seleção natural, recombinação gênica e mutação. Vamos passar para a segunda afirmação. As mutações correspondem. Opção A, fonte primária de variabilidade. Opção B, a fonte mais próxima de diversidade. Opção C, a união aleatória dos gametas a quando da fecundação. E a opção D, nenhuma das opções anteriores está correta. Qual é que acham que está correta? Acertaram. Vamos ver. As mutações correspondem à fonte primária da variabilidade. Muito bem. Não podia ser a opção B, porque a fonte mais próxima da diversidade é a recombinação gênica. Muito bem. Vamos passar para a terceira questão. Ou a terceira afirmação, peço desculpa. O neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, não é? Explica, opção A, explica o aparecimento das espécies por mutações e recombinações gênicas triadas por seleção natural, não é? Opção B, explica a diversidade específica através da lei do uso e do desuso e da herança dos caracteres adquiridos. Opção C, apoia o modelo explicativo da biodiversidade, que estabelece que as espécies se mantêm imutáveis ao longo do tempo. Não é? E a opção D, nenhuma das opções está correta. Vamos pensar e assinalar a opção que está correta. Qual é a resposta ou a opção que está correta? Vamos lá ver. A opção A. O neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, explica o aparecimento das espécies por mutações e recombinações gênicas triadas por seleção natural.
Não podia ser nem a opção B, nem a opção C, porque na B está patente os princípios de Lamarckistas e na opção C temos a explicação da origem e diversidade das espécies segundo os fixistas. Quase no fim da nossa aula, mas não vamos nos despedir sem antes deixar um TPC. É muito simples. Vou pedir também que peçam ajuda aos vossos professores. Comente a seguinte frase: a fecundação é um processo que também aumenta a variabilidade genética dos indivíduos. Resumindo a nossa aula de hoje, portanto, nós vimos que o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, é uma teoria que explica a evolução das espécies, tendo em conta os princípios de Charles Darwin, mas essa explicação é dada à luz dos conhecimentos da genética. Também vimos que a teoria sintética da evolução engloba duas ideias fundamentais, não é? A variabilidade genética e a seleção natural, não é? A variabilidade genética resulta de quê? Resulta das mutações e da recombinação gênica, ou seja, meiose e fecundação. Caros alunos, foi assim a nossa aula de hoje. Até o próximo programa do Aprender e Estudar em Casa.